Hoje assinala-se mais um Dia Internacional da Mulher. E neste dia resolvemos precisamente ouvir os homens. Ouvir os homens sobre os nossos desafios, sobre o simbolismo deste dia, sobre o papel que eles ocupam na superação destes desafios e perceber também quais são as mulheres que os inspiram, quais são as referências que eles têm no campo feminino. Portanto, juntem-se a nós para ouvir os testemunhos de homens sobre o Dia Internacional da Mulher. Minho Pode! 50 minutos de conversa com gente que interessa. Da gente para a gente. Minho Pode! O podcast da região disponível nas tascas online do costume. Porque o Minho pode e nós também. O que é que representa para ti o Dia Internacional da Mulher? O Dia Internacional da Mulher, para mim, representa a lembrança de que os direitos das mulheres, embora em muitos países já consagrados constitucionalmente, e acabamos de assistir a um direito fundamental gravado numa Constituição de um país, ainda assim não são garantidos. Ou seja, em muitos países, apesar de estarem constitucionalmente garantidos, apesar de estarem na lei, depois na prática falha muita coisa. Falha nos salários, falha na igualdade de direitos e de acesso a uma série de coisas do Estado e da população. Falha em tudo e, por isso, é preciso lembrar todos os dias. O Dia Internacional da Mulher representa para mim, eventualmente, aqui um dia de celebração, a celebração das mulheres e a celebração dos feitos que muitas mulheres fizeram ao longo dos anos, nos mais variados meios. É também um dia de celebrar a resiliência de muitas delas na superação de muitas dificuldades numa sociedade que, quer gostemos ou não, continua ainda muito predominantemente masculina. E, portanto, este dia acaba por ser um dia para colocarmos novamente esses temas que em 2024 continuam a estar na ordem do dia e é nesse sentido que estes dias continuam a fazer sentido de comemorar. Não é? Bem, diria que é um dia de justiça, de reconhecimento e que devia ser todos os dias. Para mim é como se fosse aquele grito de revolta, porque somos todos humanos e temos de ter todos a mesma igualdade de oportunidades. Não temos que discriminar ninguém. As mulheres e os homens têm que estar sempre de pé da igualdade. Não pode haver discrepâncias salariais, de acesso ao ensino, de acesso à educação. Não pode haver, tem que ser sempre igualdade de oportunidades. O Dia Internacional da Mulher, para mim, representa sempre uma vitória que não deve ser esquecida, porque deve ser sempre celebrado como um dia, principalmente, não para celebrar, digamos, a diferença entre homens e mulheres, mas sim a igualdade entre homens e mulheres, a necessidade de homens e mulheres apostarem mais naquilo que os une do que eventualmente naquilo que os separa. E isto, para mim, o dia 8 de março é uma data para lembrar tanto homens e mulheres dessa necessidade. Enquanto homem, também é o dia que me faz pensar na necessidade de celebrar o meu lado feminino. É importante que os homens não esqueçam que todos nós possuímos facetas, umas mais ditas masculinas, outras mais femininas. E não há problema absolutamente nenhum que as mulheres também assumam a sua faceta masculina. Portanto, tanto homens e mulheres têm tanto de feminino como de masculino e temos mais coisas que nos juntam e unem, que nos colocam num patamar em comum. E é para isso que o dia 8 de março serve. Mas que não fique pelo 8 de março, que fique pelos outros 364 dias até o próximo 8 de março. Eu não tenho muita conexão com datas específicas, então, assim, para mim é mais uma data, mais
Para mim, todo dia deveria ser Dia da Mulher, dada a importância e o papel fundamental dela. Pas grand-chose en vrai. Je suis toujours suspicieux de ces journées internationales spéciales, ce mois spécial, cette semaine spéciale, parce que je trouve que ça montre un problème là où il ne devrait pas y en avoir. Ok, c'est bien qu'il y ait une journée de la femme, mais pourquoi il devrait y avoir une journée de la femme? C'est pas genre comme si elles avaient quelque chose à vendre un jour en particulier. Genre, c'est pas la journée de l'armée où tu peux venir te renseigner sur l'armée. Tu vas pas aller te renseigner sur c'est quoi les femmes. Mais ouais, je comprends le besoin dans certaines choses de mettre en avant les femmes et ce qu'elles peuvent faire, mais en même temps, mettre ça en avant, ça veut justement dire qu'on pense que le reste de l'année, elles n'en sont pas capables peut-être, alors que si on disait rien, ça voudrait dire justement qu'il n'y aurait pas besoin de faire tout ça. Dia Internacional da Mulher, hoje em dia, e felizmente, é pouco mais do que uma celebração das conquistas que a mulher teve, sociais, políticas, culturais, ao longo de muitos anos. E esperemos que seja um bocadinho o fim da bacuquice que ainda existe da desigualdade de género. Para mim, o Dia Nacional da Mulher, antes de tudo, representa que alguma coisa correu mal no passado. Porque, na realidade, se estamos aqui hoje a celebrar ou a falar sobre ele, é porque até à data de hoje ainda não se conseguiu uma igualdade, portanto, entre homem e mulher. E, de facto, o Dia da Mulher serve precisamente, infelizmente, para isso. É relembrar que ainda existe um longo caminho a fazer em relação a essa igualdade que não deveria de existir. É focar, de facto, o papel cada vez mais importante da mulher na nossa sociedade e tentar, de certa forma, corrigir uma injustiça que já vem de longe e que, infelizmente, não me parece que vá ser resolvida nos próximos tempos, muito mais quando ainda hoje ouvimos nas notícias e em relação ao nosso país, por exemplo, que é uma realidade, que um salário médio para um homem não é o mesmo salário médio que uma mulher. Portanto, isso só pode querer dizer que há trabalho a fazer. Hoje em dia as mulheres cada vez mais têm um papel importante e fundamental na nossa sociedade, na parte executiva, por exemplo, e, no entanto, na tradução do trabalho e de salário representa 15% a menos do que um vencimento de um homem. Não está correto e, portanto, há um caminho a fazer longo. Dia Internacional da Mulher, para mim, é um marco histórico. É um dia que nos deve fazer a todos lembrar as desigualdades que ainda hoje perduram na sociedade e as diferenças que ainda existem, infelizmente, entre homens e mulheres. Que desafios as mulheres enfrentam hoje e qual será o papel do homem no contributo, na ajuda para a superação desses desafios? Bem, a mulher tem necessidade de se impor mais em todos os setores da sociedade. E muito daquilo que é a discriminação, eu diria que é também um bocadinho culpa de muitas mulheres que nem sempre se afirmam pela positiva na sociedade portuguesa. E, portanto, os desafios são esses, é as mulheres poderem assumir essa sua responsabilidade, a sua competência. Os homens também devem ser um bocadinho mais feministas, no sentido em que hoje em dia não faz sentido haver desigualdade e todos devem ser valorizados pela sua competência, pela sua experiência e não por mais nada. Muita coisa já se conquistou, felizmente, embora haja muitos desafios que se apresentam. Vivemos uma conjuntura global que, de certa forma, e acho que esse é que é o maior desafio,
pode ameaçar ou ameaça as conquistas que as mulheres já tiveram e têm tido e têm lutado, desde as questões sobre o domínio do seu próprio corpo, das suas próprias decisões, de serem pessoas com a sua autonomia, e acho que esse é o maior desafio. Globalmente existe uma nuvem que paira no ar, que parece querer deitar por terra aquilo que muitas mulheres e aquelas que pereceram na luta pelos seus direitos, que é o acontecimento que marca esta efeméride. Parece que está sempre à espreita essa ameaça, e esse para mim é o maior desafio. O que é que os homens podem fazer para ajudar a combater exatamente essa nuvem? Os homens têm que ser feministas no sentido, eu acredito no feminismo neste sentido, não num feminismo que separa os sexos, ou os géneros, ou o que quiserem, que separa, que põe de parte. Acredito sim na pura igualdade. E os homens têm essa grande responsabilidade também. Não podem ir pelo caminho paternalista, porque aí voltamos sempre ao mesmo. Não, o desafio é estarmos lado a lado, nem à frente, nem atrás, nem noutras posições. Quer dizer, depende das posições, se a gente quiser assumir, cada um faz o que quiser. Desafios há muitos. No campo laboral, a desigualdade salarial ainda é visível, infelizmente. No campo político, a mesma coisa. Acontece que ainda temos muito pouca representatividade feminina no campo político. Basta olhar para a Assembleia da República e para todos os órgãos que nos regem, para todos os efeitos. E continuamos ainda com a velha história da violência doméstica e da violência de género. Não será violência doméstica, a violência de género, por causa da condição física do homem, que é a única diferença que naturalmente nos marca e que infelizmente ainda tem peso neste processo todo. Em termos gerais, o homem tem um papel muito ativo. O homem também tem que partir da parte do homem a igualdade de oportunidades e perceber que as mulheres têm o mesmo direito que os homens. Particularmente na minha atividade profissional, que eu trabalho com pessoas com deficiência intelectual, em todas as minhas atividades eu tento que as meninas estejam inseridas e participem de forma ativa e seja do mesmo número igual ao dos homens. É extremamente importante que isso aconteça, até porque é uma questão de superação delas e para ver que elas são capazes. Para mim, o principal desafio que as mulheres enfrentam neste momento tem a ver com o acesso a condições de igualdade ao nível do emprego, principalmente no que toca aos direitos da paternidade, ou melhor, da parentalidade, porque é aí que está o cerne da questão. Ainda hoje nós continuamos a assistir a mulheres a serem perguntadas em entrevistas de trabalho se pretendem ou não engravidar, o que é uma coisa completamente fora do esquema e que nunca devia ser perguntado, porque ninguém pergunta a nenhum homem se ele vai ou não ter filhos. E por isso é importante que os homens participem nesta luta, participem na luta de garantir que a parentalidade é um direito dos dois, dos homens e das mulheres, para que ninguém tenha sequer a tentação de fazer essa pergunta. Os desafios das mulheres são muitos. Além da evidente desigualdade salarial, isto é estatístico, nem é um debate, a violência de género, a simples dificuldade de andar na rua segura, que acho que é muito difícil para um homem sentir isso, mas uma mulher é forçada a viver com isso diariamente. São muitas as desigualdades, sim. E o que é que um homem pode fazer para corrigir isso? Olhem, não normalizar situações como estas, não normalizar a violência, não normalizar o maior número de políticos com assento parlamentar.
tanta coisa, mas essencialmente não normalizar situações antigas et patriarcales. Ouais, bon, bien sûr, on connaît le fait que parfois les femmes peuvent être moins bien payées ou des choses comme ça. Mais ce que je pense avant tout, le défi, premier défi, avant le défi dans les entreprises ou dans les droits d'accès au travail, etc., c'est surtout dans la famille et peut-être l'éducation qu'il faut plus faire les premiers pas. Je croise encore des gens dans des dîners, des hommes qui ne se lèvent pas pour débarrasser la table après manger. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus important que beaucoup d'autres choses dont on se préoccupe en ce moment pour les femmes. Ouais, commencer à la maison. Et justement, les hommes, faire des choses minimales comme ça. Et voilà. Et peut-être aussi pas dire à une femme qui vient en talons au travail, « Ah, t'es belle en talons. » Pourquoi c'est sûrement pas agréable. Enfin, non, genre, j'aimerais pas marcher en talons, alors je me dis qu'une femme, ça doit pas aimer marcher en talons. Voilà. Bom, as mulheres continuam em 2024 com enormes desafios, seja no contexto da atividade profissional, no acesso a cargos de liderança, onde continuamos a sentir ainda um grande desequilíbrio entre esses contextos, seja também no equilibrar das balanças salariais, seja também estes dois fatores que obviamente me tocam dentro desta atividade empresarial ou da atividade empresarial que ocupo, são desafios enormes. Naturalmente aqui também desafios muito associados ao equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional e um pouco destes estereótipos que de alguma forma ainda estão associados a estes contextos. Portanto, eu diria que há enormes desafios. O papel do homem acaba sempre por ter aqui um papel importante de sensibilização e de consciencialização destes processos. Hoje, naturalmente que são enormes os desafios que vivem do lado das mulheres, mas o homem tem aqui, na minha opinião, também um papel importante nessa mitigação de todos estes desafios e no apoio a esta resolução ainda interminável, aparentemente, destas situações. Bem, o desafio que a mulher tem hoje é o mesmo que teve ontem e que vai ter nos próximos tempos. É, de facto, tentar anular, de certa forma, essa diferença que existe na sociedade. O homem em si, propriamente dito, tem a obrigação de fazer com que essa diferença seja ultrapassada e seja anulada. E julgo e acredito que, infelizmente, o homem em si ainda não fez aquilo que poderia fazer. Porque, na realidade, hoje olhamos para a nossa sociedade em si e vemos que, basta ver na parte política, por exemplo, em que temos menos mulheres do que homens, na parte empresarial temos menos mulheres do que homens, e acho que aí o homem tem um contributo importantíssimo, que é, de facto, tentar fazer com que essa diferença deixe de existir, tentar fazer com que a mulher não seja prejudicada, nomeadamente nos seus trabalhos, pelas gravidez, enfim, pelo facto de ser mulher, e tentar anular essa tal diferença que não se justifica de todo, de vencimentos e desigualdade, quando hoje sabemos que uma mulher, por exemplo, tem que ter dois, ou muitas mulheres têm que ter dois empregos para tentar sobreviver ao longo do mês, não faz sentido. Quando vemos que a mulher em si, muitas vezes, colocado em cima dela
a responsabilidade de cuidar de uma família, da gestão de uma casa, e em que o homem acha que pelo simples facto de colocar o ordenado ao final do mês já fez a função dele, não está correto, e aí o homem tem um papel importante em relação a isso. Portanto, desafios de parte a parte, sim, mas na realidade a responsabilidade, na minha ótica, recai muito mais sobre o homem do que sobre a mulher. Eu acho que tem uma pressão muito grande na mulher para, além de tudo que ela já fez ao longo da história da humanidade, dela ainda ter que lidar com outras coisas. Então, questão de trabalho, questão de ser bem-sucedidas igual aos homens, né? Então, eu acho que às vezes essa igualdade, essa proposta de igualdade é levada a uma situação que, a meu ver, pressiona muito a mulher para ter que dar conta, ficar sobrecarregada com muitas coisas. Então, assim, eu vejo que isso às vezes é muito difícil. É um momento assim que está se exigindo muito, de uma forma muito acelerada, e essa exigência fica muito mais pesada em cima da mulher, que já tem um papel difícil de mãe, muitas vezes de cuidadora da casa. Então, assim, eu acho que essa pressão é muito grande. E o papel do homem, a meu ver, além do óbvio, que fazer o seu papel como pai, como marido, como o representante da família, dar um apoio para a mulher e dar um suporte familiar, né, para que possa diminuir ao máximo esse peso. Então, por exemplo, eu e minha esposa hoje, nós passamos por um momento onde cuidar dos filhos exige muito tempo, exige muita atenção, e a gente entendeu que por um momento esse era o papel mais importante para a gente. Então, os dois abdicaram de certa forma do trabalho, mas ela ainda mais, porque exigiu muito tempo dela. Então, essa adaptação, esse entendimento de que não dá para fazer tudo, cada um faz o seu papel, e mesmo assim a gente às vezes precisa abrir mão de alguma coisa em prol da família do todo, foi algo que exigiu um esforço e uma adaptabilidade de todos. Admiras alguma mulher em particular? E não tem que ser uma, podem ser várias. E porquê? Eu admiro várias, em diferentes vertentes, mas a que admiro mais seguramente é a minha mãe, que de facto é uma guerreira, foi alguém que me transmitiu muitos valores e muito daquilo que eu sou hoje. Devo a ela, mas podia incluir aqui muitas outras, da área da política, do desporto, da juventude, da ciência, da tecnologia. Enfim, há muitas mulheres que são muito importantes, mas a minha mãe acima de todas. Enquanto aqui admiração das mulheres, naturalmente que tenho várias aqui. A minha mãe, a minha mulher, as minhas filhas, são obviamente aqui mulheres que fazem parte do meu dia-a-dia, sendo também que a minha empresa é hoje constituída 50-50, portanto, tenho também aqui, mas pronto, admiro obviamente muito estas mulheres, no caso, quer da minha mãe, que viveu, se calhar aqui já com quase a caminho dos 80 anos, com uma fase mais desafiante ainda de tudo isto, portanto, obviamente, admiro-as imenso por tudo aquilo que elas conquistaram, por todas aquelas lutas que travaram exatamente neste reconhecimento também do papel que elas tinham na sociedade, e, portanto, vai para mim esse voto de louvor, seja para a minha mãe, seja para a minha mulher, seja para as minhas filhas, obviamente, nas 3 gerações. É evidente que não é um clichê, não é um lugar comum, mas sim as mulheres que me rodeiam, claro, a mulher com quem eu deito a cabeça na almofada todas as noites, a minha mãe, evidentemente, a minha avó, mas essencialmente, para fugir desse lugar comum, todas as mulheres conseguiram um lugar na história,
posso particularizar, ou poderia particularizar, mas se calhar não estava a ser muito justo, mas assim que eu me lembro de cabeça, sei lá, uma Anne Frank, que vamos falar nela para sempre, principalmente porque nos relembra uma fase muito má da história. Sei lá, uma Amelia Earhart, que foi a primeira a atravessar o Atlântico, ainda hoje ninguém sabe dela, infelizmente. E havia mais, Greta Thunberg. E depois também é um bocado injusto porque vemos que as mulheres que ganharam lugar na história também são aquelas que são alvo de ataques fáceis. E isso acho que é uma das coisas mais injustas que sinto em relação a toda esta questão. Sim, era injusto eu nomear só uma mulher quando tenho a minha mãe, que me introduziu valores e me fez crescer como homem, e como tenho a minha esposa, que é a organização da minha desorganização, é o meu braço direito e o meu apoio, e depois também tenho pessoas que gosto muito, que quando as situações parecem más, elas estão, não, levantarmos a cabeça, para a frente é que é o caminho. Por isso, existem várias mulheres na minha vida, até porque sou pai de 2 meninas, por isso tenho muitas mulheres na minha vida. Admiro várias mulheres, cada uma tem a sua particularidade. Não há uma mulher igual, todas elas têm a sua história, todas elas, na minha vida, têm funções fundamentais. Mesmo as mulheres que me ensinaram que o caminho não seria aquele, foram as que me ensinaram sempre a seguir o caminho certo. Portanto, e admiro todas as mulheres que são lutadoras, que não se deixam ficar. Portanto, sim, tenho várias mulheres, poderia estar aqui a enumerar pessoalmente, mas elas sabem quem são. Algumas têm muita importância e nem tenho a noção da importância que têm ou que já tiveram, mas sim, se não fossem... o que seria de mim se não fossem as mulheres, neste sentido. Mas tirando esta parte assim mais humorística, todas as mulheres, desde a minha professora primária, não é? Que me dava puxões de orelhas, digamos assim, até a mulher que mais me amou até hoje, todas elas são fundamentais na minha vida. Sim, eu admiro todas as mulheres, na verdade. Eu particularmente não dou conta de fazer quase nada comparado às mulheres que eu conheço. É impressionante o quanto elas conseguem, a carga de coisas que uma mulher consegue fazer relativamente ao homem. Mas especialmente as duas que estão mais próximas de mim, que é minha mãe, que a gente teve alguns momentos de dificuldade, mas com os anos eu aprendi a entender e a valorizar muito o papel dela. Apesar de uma infância muito sofrida, ela conseguiu criar muito bem os 4 filhos. Hoje estamos todos ótimos e a gente vê muito nisso, na força, na determinação, na vontade dela dessa criação. Ela fala que a missão de vida dela fomos nós, né? E realmente não é fácil. E a minha esposa. Eu tenho 2 filhos, então são as 2 mulheres mais próximas, né? E é a mesma coisa. A vontade, a determinação em cuidar da família, em cuidar da gente, cuidar da casa, do estudo dos meninos, trabalho e tudo isso ao mesmo tempo de uma forma serena, tranquila, com harmonia, com calma. Eu acho que é uma coisa que a mulher excede muito o homem na forma graciosa como faz. E é muito admirável. Ouais, j'admire des femmes, mais pas parce que c'est des femmes, juste parce que elles ont fait des trucs super ou qui sont passionnantes ou qui me donnent envie de bouger. Donc ouais, ça pourrait être des hommes, ça pourrait être des femmes. C'est pas vraiment un critère pour moi.
Ouais, c'est ma réponse. J'admire des femmes, mais pas parce qu'elles sont des femmes, juste parce qu'elles ont fait des choses passionnantes. Sim, admiro várias, obviamente, não vou estar a enumerá-las, mas obviamente que não ia deixar de admirar a mulher com quem vivo, não é? Por tudo o que me deu e por ser o pilar de uma família que é a base de tudo onde nós vivemos, e é por isso que me casei e que tive um filho e que me deu tudo o que tenho hoje em dia e que preciso, não preciso mais nada. Neste caso são várias, porque inevitavelmente se fosse a frisar uma, estaria a ser injusto para com as outras. Mulheres importantes na nossa vida todos temos, cada um dá a importância que quer. Eu pessoalmente tenho que começar pela minha avó, porque de facto é aquela pessoa que pelas minhas avós, porque são aquelas pessoas com as quais temos as nossas memórias de infância, e que de certa forma também, na cronologia, acabam por espelhar esta situação do Dia da Mulher. As nossas avós eram senhoras domésticas, donas de casa, que não trabalhavam, que cuidavam da família, em que o homem tinha um papel mais importante. A seguir vêm as nossas mães, como é evidente, porque de facto têm aquele papel primordial no nosso crescimento e na nossa educação. A mãe dos nossos filhos, por ser a mãe dos nossos filhos, as nossas companheiras, que muitas vezes podem não ser as mesmas, porque realmente são as pessoas que nos ouvem, que nos aconselham, que nos põem no sítio certo quando nós não estamos lá. As nossas filhas, e amigas e por aí fora. Portanto, todas as mulheres têm um papel, e para mim, têm um papel importante na vida. Sim, são várias. No entanto, vou destacar uma que para mim é aquela que faz todo sentido. É a minha avó. A minha avó é iletrada, era filha de uma criada e de um ferroviário, nunca soube ler e escrever. No entanto, foi a mulher mais fabulosa que eu conheci na minha vida. Desculpa, mãe, porque é verdade. E porquê é que é verdade? Porque ainda não se falava sequer em violência doméstica. Estamos a falar de uma mulher que nasceu nos anos 20 e que atravessou grande parte da vida dela, adulta, ainda no tempo da ditadura. E que era conhecida entre os vizinhos, e eu só soube isso depois dela falecer, era conhecida entre os vizinhos por ajudar as famílias com crianças pequenas da zona que ela sabia que os maridos tratavam mal as mulheres, ou seja, exerciam violência doméstica. Ela ajudava não só as mães, portanto, as mulheres que sofriam essa violência, como também os filhos, com comida principalmente. Não era uma pessoa rica, bem pelo contrário, no entanto, sempre soube dar esse apoio. E sempre soube a importância que tem dar esse apoio, ainda que, do ponto de vista político, não fosse uma pessoa bastante... Aliás, não fosse uma pessoa esclarecida de todo. No entanto, desde que teve direito a voto, portanto, desde que existe democracia, sempre votou.